Companhias aéreas pelo mundo voltaram a suspender o uso do Boeing 737 MAX, depois que a empresa americana alertou sobre um possível problema elétrico em suas aeronaves. Aqui no Brasil, o modelo é usado pela Gol. Sobre isso que a gente conversa agora com Gerardo Portela, especialista em riscos e segurança. Boa tarde, Gerardo. O que foi identificado dessa vez? Que problema elétrico é esse? Já se sabe? Boa tarde, Douglas, todos aqueles que nos acompanham pela Band News TV. Agora chega essa notícia que seria um problema elétrico relacionado com aterramento de equipamento. O aterramento elétrico é algo muito comum em qualquer tipo de equipamento, não é num avião só, em qualquer coisa, até em casa. Então é um pouco estranho, a gente ainda tem poucas informações, é um pouco estranho que haja uma recomendação para interromper a operação em 16 companhias aéreas por causa de um problema desse tipo. Uma falha de aterramento elétrico, ela pode sim gerar até um incêndio, um curto-circuito, mas ela não é de solução tão complicada. Ocorre que essa aeronave teve um problema sério de projeto quando ela foi modernizada para obter mais eficiência. Foi necessário colocar uma turbina de maior diâmetro. Mas eles não fizeram o reprojeto, né? Reprojetaram a estrutura da aeronave para receber essa turbina de maior diâmetro. Então, tinha dificuldade até da turbina ficar posicionada sob a asa enquanto o avião está taxiando. Então, eles precisaram colocar a turbina mais avante da aeronave, mais projetada para fora da asa. E, em compensação, eles criaram um software para auxiliar o piloto, porque a aeronave ficou com dificuldade de ser pilotada. E essa falha, sim, que ocasionou os 2 acidentes anteriores, porque esse sistema não funcionou bem. Essa automação não performou como se havia previsto. E várias vezes a aeronave recebeu indicação dos seus computadores para mudar sua atitude de voo, né? E não era para fazer isso. O resultado foi que a aeronave acabou caindo por 2 vezes. Essa é uma grande crise, né? Provavelmente uma das maiores que a Boeing vem enfrentando, Gerardo, nos últimos tempos, né? Você citou bem os acidentes recentes que aconteceram em 2017 e 2018 e 2019, né? Essa aeronave que começou a circular, a voar em 2017. E geralmente a gente espera de modelos novos, né, com uma tecnologia mais recente, de que eles funcionem melhor. O que você recomendaria para a gente, como passageiro? O que a gente precisa olhar antes de viajar e também não ficar com um certo desespero de achar que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento? Porque vocês mesmos, especialistas em risco, né, dizem que hoje é muito difícil que um avião caia. A gente está muito mais seguro até do que no trânsito. Eu queria que você trouxesse essas ajudas para a gente. É verdade, Cíntia. O medo, o pavor, não é o caminho para se resolver problemas da área de engenharia, a área técnica. Nós temos aí a modernização dos equipamentos, então existe uma competição em busca de tornar as aeronaves mais automatizadas, e elas foram ficando muito automatizadas. Algumas delas praticamente o piloto trabalha como um gerente, e isso chegou a um extremo de evolução em que hoje é preciso reconsiderar isso, porque aeronaves muito automatizadas deixam o piloto quase como um coadjuvante, fazendo só a operação de pouso e decolagem. O que aconteceu foi que a Boeing acabou tendo uma lição à força, né, pelo pior caminho do aprendizado, quando ela antecipou uma modernização. Mas hoje, a gente vê aí essa ordem, é uma atitude correta, de prevenção, porque pela descrição é algo bem pequeno. Porém, com o histórico da aeronave, eles acharam melhor manter as aeronaves em solo até que isso seja melhor identificado. Porém, como eu disse, as informações acabaram de chegar, então a gente não tem ainda a certeza de que detalhe técnico é esse, relacionado com a parte elétrica. Fala-se em algo como aterramento, que é um problema muito comum na parte elétrica. Porém, uma falha de aterramento afeta sim, pode afetar a parte eletrônica, e aí entraria a questão da automação dos outros acidentes. Por exemplo, o caso de um avião levar um raio, né, Gerardo? Esse é, por exemplo, um dos fatores que pode acontecer numa aeronave e ter esse problema?
Sim, problemas de raio são problemas já conhecidos, né? No voo e bem tratados. Isso já é uma tecnologia madura. O problema é que quando você tem muita eletrônica, a gente chama de aviônica, a parte eletrônica da aviação, muita eletrônica, então os equipamentos ficam muito sensíveis. Trabalham com correntes muito baixas, então qualquer pico de energia você pode ter danos, mas eles criam redundâncias, então tem mais de uma fonte de energia, tem mais de um equipamento, se um der problema tem outro, porém, por precaução, muito provavelmente, eles preferiram manter as aeronaves em solo em decorrência do histórico anterior. Mas, como eu disse, a gente precisa de mais informações. O fato é que antes havia um erro de software, de automação, uma automação excessiva para compensar uma falha de dificuldade de pilotagem, e isso não foi bem feito. A Boeing reconhece isso e eles alegam que já corrigiram, porém agora chega essa informação. E aqui no Brasil, como a gente estava dizendo, né, a Gol é a única que utiliza a aeronave desse modelo. Quais são os protocolos daqui para frente, né? Também vão continuar no chão? Quais são as investigações que você indica para a gente que devem acontecer daqui para frente para que esses voos possam ser liberados ou até não, né? Manter, de repente, a aeronave nesse modelo no chão novamente? Tem até um ditado nos pilotos americanos, if it's not Boeing, I'm not going. Se não for um Boeing, eu não vou, né? Eles fazem esse ditado, porque a Boeing tem uma credibilidade muito grande, ela sempre foi um pouco atrás na automação, justamente em busca dessa maior confiabilidade, porém a corrida e a competição por passagens aéreas mais baixas exigiram que a Boeing, nessa competição com a Airbus, colocasse logo no mercado essa aeronave mais econômica, com esse diâmetro maior de turbina. Então, acredito que agora eles estejam tratando essa questão com a máxima segurança para que não aconteça mais nenhum acidente e, por isso, essa medida que a gente chama de conservativa. Não é conservadora, não. O termo técnico de engenharia. Conservativo significa, na dúvida, pare. Na dúvida, não voe. Na dúvida, arque com as consequências financeiras para não ter perdas de vidas humanas. Então, eu acredito que a Boeing vai orientar as companhias aéreas e vai fazer a melhor solução técnica possível e vai mostrar à comunidade técnica o que realmente há de problema que levou a essa interrupção. Mas, é claro, né, há uma certa ansiedade nossa nisso. Mas, por enquanto, se a aeronave está disponível a voo, e no caso essa não está, as demais, fiquem tranquilos, faz parte da vida o risco, e voar está entre os modais de transporte com um risco menor de letalidade. Agora, Gerardo, só uma informação. Na última atualização que a Boeing passou, existem hoje mais de 800 aeronaves 737-8 e 737-9. Metade ainda não entregues, isso na última atualização, né? As demais entregues por todo o mundo. Então, e essas aeronaves custam mais de 100 milhões de dólares, né, Gerardo? São números impressionantes. Hoje a engenharia ela trabalha associada com as questões de economia e o impacto é muito grande. Imagine que nós estamos numa crise nas empresas de aviação devido à pandemia, porque você tem um impacto muito grande, ainda mantém aeronaves paradas e prejuízos acumulados. Imagine os projetos em andamento, o que significa isso para uma empresa como a Boeing, até mesmo para o produto interno bruto dos Estados Unidos, porque é um mercado onde um produto representa muito dentro da economia, da movimentação das atividades econômicas. Então, o impacto é muito grande para essa ordem ter ocorrido, porque realmente procede e devemos confiar nas autoridades, porque também, da mesma forma como eles deram a ordem para manter os aviões no solo, há o máximo interesse em retornar à operação. Porém, seria inadmissível agora a gente ter mais acidentes com esse modelo que a gente já teve aí essa experiência anterior e tantas dúvidas já ocorreram, né? A gente trabalha na aviação com a credibilidade, com a confiança, com a atividade de risco. Ela é de risco porque pode acontecer um acidente. Qualquer atividade tem risco, umas mais, outras menos. Então, a credibilidade é muito importante. E com esse histórico, nós devemos confiar na empresa e nas autoridades que nós não vamos ser expostos
a riscos acima dos aceitáveis. Não dá para arriscar mesmo. E você falou da questão econômica, né? Só para lembrar que também com essa crise que começou com o 737, a Boeing acabou rescindindo aquele contrato com a Embraer para assumir, fazer uma empresa conjunta aí com a aviação comercial, um contrato aí de 5 bilhões de dólares, é isso mesmo, 5 bilhões de dólares. Então já teve essa questão de rescisão do contrato, ainda afetada pela pandemia, né? Que baixou muito o número de voos. Sim, Cíntia. Imagine, né? 5 bilhões de dólares, o que é isso, né? Uma revolução para uma empresa, para um país. O Brasil esperava, a Embraer esperava com expectativa. Então, tudo isso, a gente costuma dizer na área de riscos e segurança que a atividade de riscos e segurança, a atividade perigosa, ela quando falha, ela atinge o topo. É o presidente da empresa, a diretoria, são as autoridades, porque o impacto, a rejeição ao risco é algo que pode ser muito danoso para a economia, muito danoso para a atividade de aviação. Todos esses aspectos juntos precisam ser considerados na hora de priorizar a segurança nas atividades técnicas. Então, aquela competição pelo mercado, se eles atrasassem um pouquinho o projeto, como a Boeing tem essa característica de fazer um projeto mais confiável, eles atrasassem e fizessem um novo projeto da estrutura do avião para que ele pudesse receber a turbina na posição mais confortável para o piloto, eles não precisariam ter feito aquele software para poder compensar a dificuldade de voo, porque o problema é que as turbinas muito à frente causavam uma dificuldade de manter estabilidade de voo, principalmente na decolagem. E o computador também não conseguiu resolver isso muito bem, e ficava dando ordens à aeronave com autoridade superior à do piloto, ou seja, dentro da hierarquia de sinais eletrônicos, os sinais do computador estavam acima do piloto. Isso foi corrigido, hoje o piloto é que manda na aeronave de fato, porque nos 2 modelos que caíram, o computador ele passava por cima da autoridade do piloto e dava a ordem para mudar a atitude da aeronave. Então, tudo isso sobre a mesa, mais os aspectos econômicos, mais a pandemia, põe um cenário onde a gente deve, no meio disso tudo, priorizar uma coisa chamada segurança, a vida humana, proteger a vida humana e, por consequência, a gente protege também a economia e tudo mais. É isso, já basta o tanto de morte que a gente tem que lidar todo santo dia, né? Especialmente com essa crescida no número de casos de Covid aqui no Brasil. Obrigada, então, ao Gerardo Portela, especialista em segurança, falando com a gente aqui um pouquinho das operações, né, do 737 MAX, que foram interrompidas, esse avião que teve 2 acidentes trágicos em 2018 e 2019. Agora, como o Gerardo bem disse, né, proteger a vida das pessoas e investigar o que está acontecendo para, se necessário, retomar, então, o uso dessa aeronave. Obrigada, Gerardo. Bom fim de semana. Até a próxima. Bom fim de semana.